Bem-vindo ao Mães do Reddit, onde histórias reais de maternidade ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de mulheres que enfrentaram os desafios mais difíceis da gravidez, do parto e da maternidade. Histórias de superação, de dor, de amor incondicional e da realidade crua de ser mãe no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Carolina. Tenho 32 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Há 1 ano e meio, minha vida explodiu quando meu filho Davi, de 7 anos, finalmente reuniu coragem para me contar que meu sogro Hélio, de 63 anos, estava abusando sexualmente dele desde que tinha 4 anos durante visitas regulares na casa dos avós paternos, abusos que aconteciam quando o avô levava ele para quarto separado, sob pretexto de brincar ou assistir TV, enquanto o resto da família estava em outras partes da casa, e que quando denunciei para a polícia e para a família inteira do meu marido, eles fecharam fileiras ao redor de Hélio dizendo que Davi estava mentindo, que criança inventa histórias, que eu estava alienando filho contra avô por ciúmes ou maldade, recusando acreditar em criança traumatizada e me isolando completamente ao ponto de meu próprio marido pedir divórcio e tentar tirar guarda de Davi, alegando que sou mãe histérica que planta memórias falsas. Essa história é sobre como famílias protegem predadores ao invés de vítimas quando o predador é patriarca respeitado. Sobre como criança que revela abuso frequentemente não é acreditada, especialmente quando a acusação é contra a figura familiar poderosa. Sobre coragem que precisa para a criança de 7 anos contar segredo terrível que guardou por anos sob ameaças. Sobre sistema de justiça que move devagar demais para proteger criança em perigo imediato. Sobre escolha impossível entre acreditar em filho e manter família, ou duvidar dele e potencialmente deixá-lo em mãos de abusador. E sobre como perdi literalmente tudo, incluindo casamento, família extensa, amigos, estabilidade financeira e reputação, porque escolhi acreditar incondicionalmente no meu filho quando ninguém mais acreditou. Preciso começar do começo para explicar o contexto completo de como chegamos nesse ponto de pesadelo. Casei com Bernardo em 2015, quando eu tinha 25 e ele tinha 28. Nos conhecemos na faculdade, namoramos durante 4 anos antes de casar. Relacionamento era sólido e amoroso. Casamento foi em cerimônia bonita, com 300 convidados, incluindo toda a família grande e tradicional de Bernardo. Família dele era muito unida e conservadora. Tipo de família nordestina clássica, onde patriarca, que era meu sogro Hélio, comandava tudo. Todos se reuniam religiosamente todo domingo na casa dos avós. Para almoço, festas de aniversário, eram eventos grandes com família extensa inteira presente. Estrutura familiar rígida onde a opinião de Hélio era lei final. Hélio era empresário aposentado, bem-sucedido, que tinha construído fortuna através de concessionária de carros que vendia antes de se aposentar. Era figura respeitada na comunidade, membro ativo de igreja católica, doador generoso para causas beneficentes, tinha reputação impecável de homem de família dedicado que criou 4 filhos, incluindo Bernardo, com valores tradicionais fortes. Sogra minha Celeste era dona de casa submissa que nunca trabalhou fora e que seguia todas as decisões de Hélio sem questionar. Típico casamento tradicional onde homem manda e mulher obedece. Dinâmica que achava antiquada, mas que não era minha família, então não me cabia julgar. Davi nasceu em 2016. Gravidez planejada e bem-vinda. Bebê saudável que foi primeiro neto do lado de Bernardo, então foi celebrado enormemente pela família inteira. Hélio, especialmente, estava emocionado com o nascimento de primeiro neto homem. Dizia que ia ensinar Davi a ser homem de verdade, que ia passar valores familiares para a próxima geração. Presença dele era constante desde o nascimento de Davi. Visitava o hospital no dia seguinte ao parto, comprou presentes caros, ofereceu ajuda financeira generosa para montarmos quarto de bebê perfeito. Durante os primeiros anos de vida de Davi, Hélio foi avô muito presente. Vinha em casa várias vezes por semana para ver neto. Levava presentes, ficava segurando Davi por horas, cantava músicas antigas, contava histórias. Parecia avô dedicado típico que adorava neto. Quando Davi começou a falar, uma das primeiras palavras foi vovô, referindo-se a Hélio. Vínculo parecia forte e saudável entre avô e neto. Nada que levantasse bandeiras vermelhas para mim ou para Bernardo, que via próprio pai sendo avô. Maravilhoso que ele mesmo tinha tido quando pai. Almoços de domingo na casa dos avós eram tradição obrigatória que seguíamos fielmente. Levávamos Davi toda semana, ele brincava com primos que também estavam sempre lá. Casa grande tinha quintal espaçoso onde crianças corriam, piscina onde nadavam supervisionadas. Parecia ambiente familiar perfeito para Davi crescer cercado de família extensa amorosa. Hélio frequentemente levava Davi para dentro de casa dizendo que ia mostrar algo para ele, ou que iam assistir desenho na TV do quarto de hóspedes que tinha TV grande,
ou que iam jogar videogame em escritório dele, ausências de 20 minutos a 1 hora que não pareciam estranhas porque era avô passando tempo individual com o neto, ninguém questionava. Celeste às vezes comentava que Hélio adorava aqueles momentos especiais sozinho com o neto. Retrospectivamente, todos os sinais estavam lá, mas não interpretados porque não estava procurando por eles. Davi começou a ter pesadelos frequentes a partir de aproximadamente 4 anos. Acordava gritando. Não conseguia explicar o que sonhou. Pediatra disse que era a fase normal de desenvolvimento. Muitas crianças têm pesadelos nessa idade, que ia passar. Davi também começou a ter episódios de enurese noturna fazendo xixi na cama, depois de já estar desfraldado completamente. De novo, o pediatra disse que regressões acontecem, que estresse ou mudanças podem causar. Não exploramos profundamente porque Davi não verbalizava nenhum estresse específico. O comportamento de Davi mudou sutilmente ao longo de meses. Ficou mais quieto, mais retraído, menos interessado em brincar com outras crianças. Preferia ficar sozinho no quarto, quando perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que sim. Criança de 4 ou 5 anos não tem vocabulário ou compreensão para explicar trauma complexo. Então o silêncio dele foi interpretado como timidez natural, ou fase de introspecção. Na escola, professoras comentavam que era criança quieta que brincava sozinha, mas que não. Demonstrava problemas comportamentais óbvios, então não levantavam preocupações sérias. Davi começou a resistir ir para a casa dos avós aos domingos. Chorava dizendo que não queria ir, que queria ficar em casa. Inventava que estava com dor de barriga ou dor de cabeça. Bernardo ficava bravo achando que Davi estava sendo manhoso. Forçávamos ele a ir, porque almoço de domingo era obrigação familiar que não se quebrava. Chegando lá, Davi ficava grudado em mim. Não queria brincar com primos. Quando Hélio o chamava para ir assistir TV ou jogar videogame, Davi resistia, mas eventualmente ia. Porque adultos insistiam. Cada vez que Hélio levava Davi para longe, eu via medo nos olhos dele, mas interpretava como timidez ou manha, não como terror de criança sendo levada para ser abusada. Em algumas ocasiões, Davi tentou me contar de forma muito velada e infantil o que estava acontecendo. Disse uma vez que não gostava quando vovô tocava ele. Perguntei onde vovô tocava. Davi apontou para a região genital, senti alarme. Mas quando confrontei Hélio, ele riu dizendo que às vezes ajudava Davi no banheiro, se precisasse fazer xixi durante visitas, que talvez tocou acidentalmente ao ajudar. Ajustar roupa. Explicação soou razoável. Então aceitei. Outra vez Davi disse que vovô fazia coisas secretas com ele e que disse que não podia contar. Perguntei que coisas. Davi não conseguiu explicar com palavras de criança de 5 anos. Disse apenas que eram coisas ruins que machucavam. Mostrei para Bernardo preocupada. Mas ele disse que Davi provavelmente estava falando sobre alguma brincadeira que Hélio fez e que Davi não gostou. Que criança exagera, que não devíamos fazer montanha de grão de areia, acusando o pai dele de algo sinistro baseado em palavras confusas de criança pequena. Tentativas de revelação de Davi foram sutis e foram minimizadas ou explicadas de formas que pareciam racionais. Abuso continuou por anos porque predador era esperto. Hélio nunca deixou marcas físicas visíveis. Abusos eram toques, sexo oral forçado, fazer Davi tocar ele, coisas que não deixavam evidências físicas óbvias, mas que traumatizavam Davi profundamente psicologicamente. Hélio ameaçava Davi dizendo que se contasse ninguém ia acreditar porque vovô era pessoa importante e respeitada, e Davi era só criança pequena, que iam achar que Davi estava mentindo, que iam mandar Davi embora para orfanato se causasse problemas. Manipulação psicológica que mantinha Davi silenciado por medo. Ponto de virada veio quando Davi tinha 7 anos recém-completados. Estava na terapia com psicóloga infantil que tinha começado a frequentar porque pediatra finalmente recomendou devido a pesadelos persistentes e ansiedade crescente, após várias sessões construindo confiança com o terapeuta. Davi finalmente revelou abuso em sessão. Terapeuta ligou para mim, pedindo para ir ao consultório urgentemente. Quando cheguei, ela explicou que Davi tinha revelado abuso sexual por avô paterno, que era obrigação legal dela reportar para autoridades que precisava confirmar detalhes comigo. Conversou comigo sozinha primeiro preparando para o que Davi tinha contado. Depois chamou Davi e pediu para ele repetir para mim o que tinha contado para ela. Davi chorou muito, mas conseguiu dizer que vovô Hélio fazia coisas ruins com ele quando ficavam sozinhos, que tocava pênis dele, que fazia Davi tocar pênis de vovô, que colocava a boca no pênis dele, que dizia que era segredo especial entre homens que não podia contar para a mamãe, que acontecia toda vez que iam na casa dos avós durante anos. Desde que era pequeno, com 4 anos, descrição era detalhada demais e específica demais para ser fantasia. Terapeuta confirmou que, baseada em treinamento dela e experiência, relato de Davi tinha todas as características de revelação verdadeira de abuso sexual.
Entrei em choque absoluto. Homem que respeitava como sogro e que achava ser avô dedicado, era na verdade predador que estava abusando do meu filho durante anos sob meu nariz. Fui para casa imediatamente com Davi. Liguei para Bernardo pedindo para ele voltar do trabalho urgentemente. Quando chegou, contei o que Davi tinha revelado. Reação inicial de Bernardo foi descrença. Disse que era impossível, que pai dele nunca faria algo assim, que Davi devia estar confuso ou que terapeuta tinha plantado. Ideias na cabeça dele? Disse que precisávamos investigar antes de acusar pai dele de crime tão sério. Liguei para a Delegacia de Proteção da Criança, fiz boletim de ocorrência por telefone, mandaram oficial vir em casa coletar depoimento de Davi, oficial treinado em escuta de crianças, fez perguntas abertas. Davi repetiu história. Oficial disse que ia encaminhar para a investigação, que Davi precisaria fazer exame de corpo de delito e entrevista formal em ambiente especializado, que não deveríamos levar Davi para a casa dos avós até a investigação ser concluída, que medida protetiva seria solicitada, proibindo Hélio de se aproximar de Davi. Bernardo estava furioso comigo. Disse que estava destruindo a família dele com acusações infundadas, que estava acreditando em história de criança de 7 anos, ao invés de dar benefício da dúvida para pai dele que tinha reputação impecável de décadas, que deveria ter falado com ele antes de ir para a polícia. Briga entre nós foi feia. Bernardo ligou para Hélio avisando sobre a acusação. Família inteira foi acionada. Criaram narrativa imediatamente de que eu era mãe louca que estava usando o filho para atacar a família de Bernardo, que Davi estava sendo manipulado por mim ou por terapeuta incompetente, que era caso clássico de síndrome de alienação parental, mesmo que conceito não se aplicasse a avô. Família inteira de Bernardo, todos 4 irmãos dele, sogra Celeste, tios, primos, fecharam fileiras ao redor de Hélio. Ninguém acreditou em Davi. Todos diziam que conheciam Hélio há décadas, que era homem de Deus incapaz de tal ato, que criança de 7 anos não era testemunha confiável, que eu estava por trás de tudo colocando ideias na cabeça de Davi para destruir a reputação de Hélio por alguma razão maliciosa que inventaram. Alguns diziam que era porque Hélio tinha me criticado sobre educação de Davi e eu estava vingativa. Outros diziam que era porque queria dinheiro de herança e estava tentando desqualificar Hélio. Histórias absurdas, mas que família acreditava, porque era mais fácil acreditar que eu era vilã do que aceitar que patriarca amado era monstro. Exame de corpo de delito em Davi não mostrou sinais físicos de abuso, porque abusos eram principalmente toques e sexo oral que não deixam marcas. A ausência de evidência física foi usada por família como prova que Davi estava mentindo, mas médico legista explicou que a maioria de abuso sexual infantil não deixa marcas físicas, que a ausência de trauma genital não significa ausência de abuso, mas família ignorou a explicação médica. Davi passou por entrevista forense gravada em câmera Gesell, onde repetiu relatos de forma consistente. Psicóloga forense concluiu que havia alta probabilidade de abuso ter ocorrido baseado em consistência de relato, conhecimento sexual inapropriado para a idade, sintomas de trauma apresentados. Mas a investigação policial era lenta. Bernardo pediu divórcio 1 mês após denúncia. Disse que não podia continuar casado com mulher que acusou o pai dele de crime hediondo baseado em fantasias de criança, que eu tinha destruído a família dele, que estava lutando por guarda de Davi porque criança não deveria ficar com mãe, que planta memórias falsas. Processo de divórcio começou contencioso e feio. Bernardo contratou advogado caro pago por Hélio. Entraram com pedido de guarda alegando que eu era mãe inadequada, que estava causando dano psicológico a Davi com acusações falsas, que ambiente mais saudável para Davi seria com pai que não estava envenenando ele contra a família. Batalha de guarda foi inferno. Psicólogos foram designados pelo juiz para avaliar todos. Davi repetiu história de abuso para múltiplos profissionais. Manteve consistência impressionante para a criança de 7 anos. Minha avaliação psicológica mostrou que era mãe adequada, sem sinais de transtornos que causariam fabricação de acusações. A avaliação de Bernardo mostrou que acreditava genuinamente que eu estava mentindo, mas que não era pai inadequado. A avaliação de Hélio mostrou que negava veementemente acusações, que apresentava indignação que parecia genuína, que não tinha antecedentes criminais ou outras acusações. Perito forense concluiu que não podia determinar definitivamente se abuso ocorreu, mas que relatos de Davi eram preocupantes suficiente para justificar medidas protetivas. Juiz determinou que, enquanto a investigação criminal continuava, guarda temporária de Davi ficaria comigo, mas que Bernardo teria visitação supervisionada, que Davi não deveria ter contato nenhum com Hélio até resolução de caso,
Família de Bernardo ficou furiosa com decisão. Acusaram o juiz de ser parcial. Bernardo seguia visitações, mas era distante e frio com Davi. Claramente ressentido, Davi sentia rejeição de pai e ficava cada vez mais traumatizado pela situação toda. Investigação criminal levou mais de ano. Promotoria finalmente decidiu não denunciar Hélio criminalmente porque evidências eram insuficientes para a condenação. Além de dúvida razoável, palavra de criança contra palavra de avô, respeitado sem evidência física ou testemunhas, não era suficiente para a júri condenar em caso criminal. O promotor explicou que acreditava em Davi, mas que sistema criminal requer padrão muito alto de prova. Caso foi arquivado criminalmente. Mas processos cíveis e de família continuavam. Perdi literalmente tudo durante esse processo. Relacionamento com Bernardo destruído terminando em divórcio finalizado há 6 meses. Toda a família extensa de Bernardo me cortou completamente. Amigos mútuos que tínhamos tomaram lado de Bernardo e família dele. Fui pintada como louca mentirosa na comunidade. Perdi emprego porque escândalo afetou reputação. Chefe que era amigo de Hélio me demitiu dizendo que estava criando ambiente de trabalho problemático. Situação financeira ficou desesperadora. Vivo agora de trabalhos freelance precários, em apartamento alugado pequeno muito mais modesto que casa que dividíamos antes. Davi está em terapia intensiva há mais de ano. Diagnosticado com TEPT complexo resultante de abuso prolongado durante anos formativos. Tem pesadelos frequentes, ansiedade severa, medo de homens adultos, desenvolvimento emocional foi afetado, vai precisar terapia provavelmente pelo resto da vida, mas está começando a melhorar lentamente em ambiente seguro. Longe de Hélio, terapeuta diz que acreditar nele e proteger ele foi decisão correta mesmo que tenha custado tudo, que crianças que não são acreditadas sofrem trauma secundário pior que abuso original. Hélio nunca admitiu nada, continua vivendo vida normal, reputação dele na comunidade está intacta, porque a maioria das pessoas acredita em versão da família que eu inventei tudo, continua indo para a igreja, continua sendo respeitado. Justiça falhou em puni-lo, mas pelo menos Davi está seguro longe dele agora. Medida protetiva continua em vigor proibindo contato. Hélio tentou contestar dizendo que queria ver neto, mas juiz manteve proibição enquanto houver risco, mesmo que acusações não resultaram em condenação criminal. Bernardo continua acreditando que pai dele é inocente, que Davi foi manipulado por mim. Visitação dele com Davi é tensa. Davi não quer ver pai que não acredita nele. Resiste a visitas, chora, mas ordem judicial obriga a visitação supervisionada. Então acontece mesmo com resistência. Relacionamento pai-filho foi destruído talvez irreparavelmente porque Bernardo escolheu o pai dele ao invés de filho. Davi sente abandono e rejeição profunda que adiciona camada de dano ao trauma original. Para outras mães, se filho revelar abuso, acredite incondicionalmente mesmo quando a acusação é contra membro familiar respeitado. Estatísticas mostram que crianças raramente mentem sobre abuso sexual. Taxa de falsas acusações por crianças é extremamente baixa, ao contrário do que cultura popular sugere. Se criança revela abuso, especialmente com detalhes sexuais que não deveria saber, leve a sério imediatamente. Reporte para autoridades, mesmo que família inteira vire contra você. Proteção de filho. Deve superar tudo, incluindo casamento, reputação, estabilidade financeira, tudo. Prepare-se para perder tudo porque provavelmente vai. Famílias frequentemente protegem abusador ao invés de vítima, especialmente quando o abusador é figura poderosa. Vai ser isolada, julgada, atacada, chamada de louca. Mas no final do dia, dormir sabendo que proteger o filho vale mais que aceitação social ou conforto material. Escolha entre filho e todos os outros não é escolha realmente. É teste de que tipo de mãe você é. Eu escolhi Davi e escolheria 1000 vezes de novo, mesmo sabendo todo o sofrimento que viria. Sistema falha vítimas infantis constantemente. Requer evidências que abuso sexual raramente deixa. Acredita em adultos respeitados ao invés de crianças vulneráveis. Move lentamente demais para proteger em tempo real. Mas não podemos deixar falhas sistêmicas nos impedirem de fazer o certo, que é acreditar e proteger nossos filhos. Mudanças estruturais são necessárias, incluindo treinamento melhor de profissionais, processos mais rápidos, padrões de evidência que reconhecem realidade de que abuso raramente deixa provas físicas, punições mais severas para abusadores convictos, mas enquanto o sistema não muda, mães precisam ser linha de defesa final para filhos. Davi está dormindo agora no quarto que divide comigo em apartamento pequeno, longe de casa grande que tínhamos, longe de família extensa que rejeitou ele, longe de avô que abusou dele durante anos. Ambiente é modesto, mas é seguro, e isso importa mais que qualquer luxo que tínhamos antes.
Ele acorda de pesadelos ainda, mas menos frequente conforme tempo passa em segurança. Está reaprendendo a confiar, a brincar, a ser criança. Cicatrizes vão permanecer para sempre, mas está curando aos poucos. E toda vez que olho para ele, durmo sabendo que fiz a escolha certa, mesmo que tenha custado literalmente tudo, porque ele está seguro. E isso vale mais que o mundo inteiro.